Hoje eu vim agradecer os 200 inscritos e vim relembrar uma passagem de Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de João e de Tiago, né, quando ela foi até Jesus para pedir que um filho sentasse à sua direita e outro filho sentasse à sua esquerda. E Jesus falou que primeiro precisava saber se eles beberiam o seu cálice. Então, depois Zebedeu foi falar com Jesus, né? Ela foi embora para casa um pouco atordoada com a resposta, e Zebedeu foi ter com Jesus. Ele levou Tiago e João com ele e foi lá conversar com Jesus, e no meio de toda essa conversa, Zebedeu ficou muito admirado com as palavras do mestre, e ele falou que ia aumentar o número de seguidores de Jesus. Então foi quando Jesus disse para ele que, no momento, essa boa nova não era de quantidade, entendeu? De números. Então, o que eu quero dizer com isso é que 200 inscritos para mim tem uma importância muito grande. Cada vez que eu faço uma publicação e eu alcanço mais um inscrito, é como se eu tivesse alcançado o coração de alguém. É essa a importância. Por quê? Porque quando alguém se inscreve no canal, ele está demonstrando que se interessou por aquilo que eu estava falando. Ele demonstra que alguma coisa que eu falei tocou o seu coração, algum entendimento é, foi chegado a ele. E essa é a minha intenção. Né? Da minha forma mais simples possível, tenho tentado passar essa realidade que eu vivo, porque é uma realidade, é a minha comunicação espiritual. Então, ela não é mística. A minha comunicação, eu tento demonstrar ela de forma como cientificamente isso pode acontecer, entendeu? Porque todos nós somos médios. Só depende que a gente queira desenvolver. Talvez alguns não consigam por um motivo ou por outro, que nem tudo pode ser explicado. Mas a comunicação com os espíritos, ela é real. Eu converso com os espíritos como se estivesse batendo um papo. No começo, eu precisei aprender a me comunicar com eles, porque eu também olhava tudo isso de uma forma sobrenatural. Mas depois eu descobri que não é sobrenatural. É um fenômeno que é inerente a todo ser. Então, é um bate-papo. Então, eu converso com os espíritos como se estivesse conversando com vocês. Né? Pronto, eu estou conversando com vocês através da internet. Eu não estou vendo vocês, mas estou conversando com vocês. Então, da mesma forma, eu converso com os espíritos. Nós batemos papos. Tem conversas também que são acirradas, porque o espírito ele continua sendo aquela mesma pessoa que era em vida. Então tem espíritos que vêm que são passivos, que são cultos, outros são mais ignorantes, alguns estão um pouco perturbados, assustados. Então é a mesma coisa de você estar andando na rua. Quando você está andando na rua, você encontra pessoas que estão gritando, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão felizes, pessoas que estão muito ocupadas com o seu trabalho. É a mesma coisa. Entendeu? Não muda, não muda. Principalmente esses espíritos que se encontram aqui na erraticidade, aqui entre nós, nas nossas casas, nas ruas, perto de nós. Então, você encontra, do mesmo jeito que existem seres humanos de todos os níveis, de todas as classes, de todos os temperamentos, também você encontra os espíritos de diversas classes, de diversos temperamentos. Cachorro, eu tenho um cachorro, eu crio um cachorro. Então, o que é que acontece? É preciso que, acima de qualquer coisa, você mantenha o respeito. Então, por isso que é tão importante para mim não é a quantidade, né? Sinceramente, a minha intenção desse trabalho é passar a minha experiência. Muitas vezes eu relato aqui trechos de livros, de pesquisas que eu faço, porque eu tenho que estudar para poder também entender. E eu só com a minha experiência, dizendo o que eu passo, as coisas que acontecem comigo, eu fazendo a minha própria análise, talvez não chegue ao entendimento de todos, então eu procuro estudar nos livros para poder passar algo mais consistente, né? Então, o que é que eu quero dizer? Que cada pessoa que eu consigo fazer com que me escutem, elas elas são uma rede para outras pessoas. Isso vai virando uma cadeia, um vai passando para o outro de alguma forma. E a minha maior importância é porque eu tenho conhecimento dos espíritos que tudo que é dito fica no subconsciente. Então, mesmo que essa pessoa nunca mais volte a me escutar, mas isso fica lá guardadinho. Então, quando ela fizer sua hora derradeira, quando ela estiver no mundo espiritual, ela vai lembrar dessas coisas que um dia ela ouviu. De alguma forma, tocou a consciência dela. E essa é a importância, a verdadeira importância para mim, e é por isso que eu vim aqui agradecer a todos. Mas antes de encerrar, eu vou ler para vocês, né, essa passagem de Zebedeu com Jesus com relação à quantidade, certo? Eu vou ler. Então Zebedeu, após ter ouvido as palavras de Jesus, ele falou:
Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e a do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro. Esse é meu sonho, né? Mas, até lá, precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Quer dizer, a serpente sobre os nossos pés. Jesus nunca fala sobre os outros, fala sobre nós mesmos, né? Por enquanto, o número pertence ao movimento da iniquidade. É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje e mais uma vez, muito obrigada.